quando eu me mudei para a cidade que eu moro, nós não conhecia ninguém. E o meu marido é aquele tipo de pessoa, assim, que onde ele chega, faz logo amizade. Gente, assim, para nós era tudo novo, nós estava começando, sabe? Era uma maravilha. E meu marido, como em todo lugar que chegava, fazia amizade, na rua da nossa casa, ele já foi fazendo amizade com todo mundo. E em especial o nosso vizinho que recebeu nós, sim, de braços abertos. Pense numas pessoas super gente boa com a gente, sabe? E nós começamos, tipo, todo final de semana nós tá lá, eles vinham ficar na nossa casa, tipo, nós juntava panela legal, entendeu? Nós bebia final de semana, nós fazia planos de viagem, sabe? A gente viajava junto pra praia e era tudo de bom. Até que um belo dia, graças a Deus, arrumei um serviço. E eu não, naquela época não tinha esse tanto de creche igual tem hoje, sabe? E eu fiquei, meu Deus, com quem eu vou deixar o meu menino? E a minha vizinha, como uma pessoa muito boa, pediu, né, para ficar com a minha criança, que eu não precisava se preocupar, que ela cuidaria, junto com a menina dela. Gente, aquilo para mim foi um sonho, sabe? Eles estavam fazendo para nós coisa que nem parente fazia. Tá, comecei a trabalhar, sabe? Me dei muito bem no serviço, que eu era muito esforçada. Às vezes eu precisava fazer hora extra, ela falava, não, vizinha, pode ir, pode fazer hora extra, eu cuido do seu menino, não tem problema nenhum. Só que um dia eu fui trabalhar e eu passei mal no serviço e cheguei em casa mais cedo. Gente, assim, quando eu cheguei em casa mais cedo, eu peguei os dois tomando banho junto, o meu marido e ela tomando banho junto. O meu menino estava dormindo e a menina dela. Eu fiquei assim em choque. Eu não falei nada pra eles. Eu voltei pra trás bem devagarzinho, sabe? E saí de casa, fiquei sentada no ponto de ônibus e comecei a chorar, sabe? Liguei pra minha mãe na época e contei a situação, né? Naquela época não era fácil ligar igual hoje, gente. Quando você tinha que ligar, você gastava uma nota. Não era assim por telefone celular, que era fácil, sabe? A comunicação, não. Eu fui lá na casa de um senhor que a gente usava o telefone dele e pedi para usar. Era uma nota no final do mês pra gente pagar, mas a gente pagava tudo certinho. Então, como a gente pagava, ele sempre deixava. Daí eu fui lá, pedi pra ligar pra minha mãe, sabe? Contei pra ela, daí minha mãe falou que eu tinha que aguentar firme, porque afinal de contas era meu marido, era um homem bom, era um homem que eu tinha escolhido. Eu fiquei assim desolada, a minha vontade era que ela falasse assim, não filha, vem pra casa, vem embora, mas não. Minha mãe foi super rígida, falou, ele é seu marido, agora você vai ter que aguentar. Tá. Fiquei lá um tempinho, depois fui andar pela cidade, sabe? E eu tava com uma dor nas costas, quase travando, deu? Daí eu peguei, cheguei em casa, ele e ela, como se nada tivesse acontecido, conversando comigo. E eu pensei comigo, nossa, como eles são tão cara de pau. E o marido dela, ele trabalhava com viagem, sabe? Ele não era caminhoneiro. Ele acompanhava os motoristas e ele ajudava, mais ou menos, acho que era ajudante. Então ele ficava muito tempo fora, trabalhando, sabe? Daí eu não falei nada, agi como se não tivesse nada acontecido. Simplesmente falei pro meu marido que eu não estava bem e tal, que eu não estava legal, que eu ia no médico, né? E fiquei quietinha. E aquilo foi me remoendo, sabe? Eu fiquei com muita raiva,
muita raiva porque, poxa, eu nunca imaginei, sabe? A pessoa dentro da minha casa se fazendo de minha amiga, o meu marido, né? Que até então nunca desconfiei dele, fazer isso. Tá, passou um tempo, eu sabendo já, né? Que ele estava tendo esse caso. O marido dela volta do serviço dele e ele às vezes ficava um tempo, sabe, sem trabalhar. E eu tava lá em casa, tal, ele chegou perguntando do meu marido e meu marido não tava. E eu vi que ele começou a me olhar diferente, sabe? Na hora, sabe, parece que o bicho atenta. Eu peguei e dei mole pra ele. Daí, gente, assim, rolou. É como se eu tivesse... Não foi uma vingança, sabe? Foi tipo... Foi um troquinho só, sabe? E só que eu não contei nada pra ele, que a mulher dele tava com o meu marido. Daí nós ficou, sabe, a tarde junto e foi muito bom. Depois disso, sempre nós ficava juntos, sempre, gente, sempre nós ficava junto, eu e o marido dela. E ele ia viajar, sabe? Daí eu ficava assim me sentindo meio solitário, porque no caso foi como se eu tivesse perdido o amor pelo meu marido. Daí nisso começou a ficar muito rotineiro, sabe? Daí eu comecei, querendo ou não, ter casos com outros vizinhos. Gente, assim, infelizmente, eu não conseguia mais parar. E eu fiquei praticamente com quase todos os meus vizinhos. E você sabe como que é, né? Um comenta com o outro, um comenta com o outro. E o meu marido ficou com a fama de... Só que na cabeça dele eu era uma santa. Uma mulher muito santa. Então ninguém tinha coragem de falar nada pra ele. Comentava pelas costas dele. E nós, assim... ficamos juntos e tal, e eu sei que ele manteve o caso com essa mulher por muitos anos, com essa amiga minha. E eu hoje, assim, não me arrependo, sabe? Até hoje, depois de muito tempo, vira e mexe, eu tenho meus paquerinha. Mas tudo isso aconteceu por causa dele mesmo, porque, gente, tipo assim, eu nunca imaginei, né, ficar com uma outra pessoa. Mas a partir do momento que ele abriu a porta para essa situação na minha casa, foi como se eu tivesse chutado o pau da barraca. Lógico, hoje o nosso filho tá grande e tal, aqueles vizinhos nossos nem moram mais perto da nossa casa, eles se mudaram para um outro estado, mas até hoje, toda vez que eu posso, eu meto ponta nele. E não me arrependo nem um pouquinho, porque ele não teve nem um pingo de dó quando eu tava indo trabalhar e ele com a vizinha, sabe? Então, vivemos hoje uma vida tranquila, mas quando eu quero dar minhas escapadinhas, eu dou meu jeito. E essa aí é a minha história. Gente, essa história dessa menina, se você tem a sua, mande pra mim, que eu faço questão de contar ela assim do meu jeito. Até mais!